Carros de joias que bateram recordes mundiais, a maior mansão da história do estado, até helicópteros do Call of Duty. Jogadores da National Football League compraram muitas coisas, desde $1 até 300 milhões de dólares, e todos os preços entre eles, começando pela coisa mais barata que um jogador da National Football League comprou. Patrick Mahomes ficou viciado em algo que custa apenas $1. Veja, Mahomes sempre gostou de ketchup e coloca garrafas como essas em toda a comida, até nos comerciais. Quero dizer, ele até autografa garrafas de ketchup para os fãs. Penn foi visto malhando com garrafas de ketchup por ser tão viciado. Mahomes sempre colocava ketchup no pão puro, só para comer sanduíches de ketchup. Tipo, quando eu era mais novo, era assim, sanduíche de ketchup, pão com ketchup. É, bem nojento mesmo. E não era só porque ele gostava, mas também porque as garrafas de ketchup Hunt's custavam $1, então sempre podíamos comprar. Mas ketchup de $1 é só metade do que outro jogador pagou pelo carro mais barato da National Football League. Alfredo Morris comprou um Mazda 1991. Esse negócio é feio, e o carro também, e Alfredo ainda o ama porque ter comprado por apenas $2 fez ele viralizar. Por alguns dólares a mais, um jogador da National Football League pagou só para morar do lado de fora. Ricky Williams foi forçado a sair da National Football League e desapareceu completamente. As pessoas estavam procurando por ele até que lá na Austrália, alguém o encontrou no meio da floresta. Vivendo em uma barraca... É verdade que você mora numa barraca de $7 por noite? Além, eu estava ficando em um albergue, e depois eles tinham um acampamento. Nunca tinha acampado ou montado barraca antes, e adorei. No acampamento, fiquei mais em sintonia com a natureza, foi incrível. Mas tudo bem, até morar em uma barraca que custa $, já é loucura. O que Ja'Marr Chase gastou muito mais veio do seu apelido, bem depois que Ja'Marr viralizou ao dizer "Eu estou sempre esperando". Ele fechou parceria com a 7-Eleven, um posto sempre aberto, e conseguiu esse pingente da marca com pedras laranja, vermelhas e verdes em uma corrente brilhante. Agora, ele não estava usando isso apenas durante os comerciais ou enquanto dominava durante um jogo. A corrente de posto de gasolina dele nem tinha pedras preciosas de verdade, então custou só 120 gasolina. Parecia porcaria, mas Travis Kelce gastou bem mais em algo que achei ser só pra hamster. Todas as besteiras que comprei na minha vida... Kelce estava falando sério mesmo, cara. Um hamster inflável gigante. Uma bola dessas que, você sabe, dá pra rolar por aí em terra, andar sobre a água ou até ser lançado no ar. Foi algo que a Kelce realmente comprou, até que alguém roubou. Achei que tinha te mandado, mas se não recebeu, alguém deve estar se divertindo muito com uma bola de hamster gigante agora. Bem, é o que ele merece por ser burro e gastar 1.500 em bolas. Mas subindo de nível para Kirk Cousins, ele gastou milhares em um carro que vó dirige. Beleza, só dando uma olhada na avó do Kirk, ela não precisava de velocidade, só tinha uma van Savana cinza que vendeu com desconto pro Kirk. Por isso ele sempre posta com a van, se diverte com ela e é visto dirigindo pela cidade. Até nos jogos, né? Se você perguntar, os fãs só são legais quando você os direciona assim. Falando sério, a van do Kirk tem um lugar especial no coração dele porque depois que ele a comprou por $5.000, a avó dele infelizmente faleceu. Descanse em paz. Agora vamos animar o clima com Patrick Mahomes, que gastou milhares em uma corrente e enlouqueceu a internet. Mahomes foi ao joalheiro e deixou fãs empolgados, porque logo depois ele foi visto em jogos da NBA usando correntes de diamante negro e um pingente de cruz. E essas coisas brilhavam de um jeito insano. Os fãs comentavam tanto sobre elas, comparando a dançarinos famosos, que Mahomes seguiu usando nas lutas da WWE e até no Twitter. As enormes correntes pretas dele custaram $7.000 cada, então acho que foi um bom investimento. Mas o que outro jogador comprou não era só mais caro, veio de um super vilão. Meu personagem favorito em Batman sempre foi o Coringa, que eu sempre gostei desde criança. O Coringa do Batman. Não falo daquele falso, seja lá o que fosse. Este cara é um dos personagens mais insanos de todos os tempos. Após Devonta Smith admitir que tem uma queda por esse homem adulto que usa maquiagem, ele ganhou uma reforma em sua caverna masculina. Com um Coringa na sua mesa, uma cadeira gamer personalizada do Coringa, um controle nas cores do Coringa e até outras decorações do Coringa. Acessórios assim completam tudo. O setup só estaria completo quando ele conseguisse o PC personalizado do Coringa, cheio de luzes roxas e um gabinete com a risada do Coringa estampada. Esses upgrades o fizeram jogar melhor e custaram $10.000. A compra de Stefon Diggs foi mais cara devido a um vício. Ele secretamente se tornou dependente de cafeína, principalmente do Starbucks.
É por isso que ele já foi visto tweetando que seu amor pelo Starbucks é pra sempre, o que fez até o próprio Starbucks responder pra ele no Twitter. Quero dizer, às vezes é o café deles, em outros dias é... Starbucks, adoro chá, especialmente chá preto de manga. Stefan postou fotos na sede deles que chamou de lar. Ele ganhou chuteiras personalizadas da Starbucks, mas o destaque foi receber o cordão da marca para o pescoço. O cara ganhou um pingente circular com o logo da Starbucks, cheio de esmeraldas e diamantes que brilham muito. O joalheiro dele chegou a postar sobre a peça e revelou o vício de Stefan, já que o cordão custou 15 mil dólares. Mas Odell Beckham pagou mais caro por um par de tênis de um canteiro de obras. O único que existe. Eu gosto disso. Viu? Odell se impressionou porque um artista famoso pegou esses Chuck Taylors feios de 70 dólares e os deixou piores. Quero dizer, ele passou horas customizando eles com várias cores diferentes. A única parte legal era uma etiqueta de ouro 24 quilates na parte de trás. O cara achou que cobrir eles com concreto era uma boa ideia. Então eu fiz isso. Chuck, eu sempre usei Chuck. E pra mim, Chuck é o tênis de pior qualidade que você pode comprar. Mas eu tentei mostrar e simbolizar isso. Com amor e esforço, você os torna valiosos e desejados, os Chucks mais caros do mundo. E eu gosto disso. Acho que isso representa o Hugo tentando levar amor, paz e união ao mundo. Nunca vi concreto em um tênis, só em bota de construção. Pra mim, esses tênis são horríveis. Não importa se são exclusivos ou custaram 20 mil dólares. A corrente do Joe Burrow custou o dobro e ainda causou uma briga com um repórter. Ele comprou uma corrente de ouro com pingente das iniciais e número da camisa sobre o símbolo da Nike preto, tudo cravejado de diamantes. Mas quando um repórter viu, ele literalmente perguntou se a corrente era de verdade. Joe, como bom repórter, preciso perguntar. As joias são verdadeiras? O que representam? Elas são definitivamente de verdade. Eu ganho dinheiro demais pra ter joias falsas, então pode acreditar, são reais. Desculpa, qual era a segunda pergunta? Esse repórter é burro? Acho que sim, porque Joe exibiu tanto a corrente que não só colocou ele em um comercial. Nem venha falar comigo sobre corrente de ouro. Joe Burr é imbatível nisso. Elas são definitivamente verdadeiras. O mais estiloso do jogo. Custou 30 mil pra ele, mas Tyreek Hill gastou dezenas de milhares a mais só pra se transformar no Papai Noel. Não devo nada pra ninguém este ano. Tudo bem, Tyreek só disse isso após comprar presentes de Natal para todos os colegas de equipe. Ei, era disso que eu precisava, mano. Estamos sentados a 5 minutos de distância, animados. Esse cara piscou, era o Marty. Meu parceiro apareceu no último jogo com uma scooter. Os 76 parceiros dele se empolgaram ao pegar algo que eu só vi segurança de shopping usar. Essas coisas chegam a 72 km por hora e Tyreek personalizou cada uma para seus parceiros. Você talvez tenha que pegar isso e dar uma voltinha. Então acho que é por isso que todos esses Virgin Mobiles juntos custaram 76 mil dólares, mas outros jogadores da National Football League gastaram 8 mil dólares. Um carro saído direto dos videogames, vamos lá, as Tesla Cybertrucks dominaram o Fortnite e as coleções dos jogadores da National Football League. John Neal Smith foi o primeiro jogador a ter uma na vida real. E aí? Nem todos os caminhões dos jogadores estavam de brincadeira. Jane, assim como Jason Kelce, foi visto dirigindo por Philly e ainda personalizou um pouco o carro. Mas o cara não podia zoar o caminhão do outro, porque até o Elon Musk ficou impressionado. Esse caminhão é insano. Isaiah Simmons envelopou seu caminhão de branco neve com rodas personalizadas e fez mais de um ensaio fotográfico com ele, porque ficou bruto. Ele instalou uma mini televisão no interior para ver Field Flicks. Até ele já se inscreveu e você não. O que está esperando? Se inscreve? Mas depois que os fãs ficaram babando no carro do cara em público, não só Elon Musk tweetou sobre isso, se ao menos Elon tivesse visto, a Cybertruck mais insana de um jogador da National Football League, a Jerry Quebron não foi só personalizada com interior azul claro para combinar com sua faculdade. O exterior foi envelopado em preto fosco com rodas que já pareciam insanas durante o dia. Mas ei, alguém apaga as luzes rapidinho. As rodas do cara também brilham no escuro. Esse carro é insano, e eu espero que seja mesmo, por 80 mil dólares. Mas o que Derrick Henry comprou não era só mais caro. Ele fez isso para homenagear seu ídolo, Kobe Bryant. Ele virou meu atleta favorito. Kobe não era apenas o atleta favorito dele, também comprava suas obras de arte. Henry sempre fala do ídolo. Você conheceu o Kobe? Após ser draftado, vi o Kobe se aproximando e pensei, é o Kobe. Eu vou falar alguma coisa, o que eu devo dizer? Eu ficava perguntando pra ela, ela dizia, seja você mesmo. E se ele não me conhecer? E se ele não falar nada comigo? E se ele, não souber quem eu sou? Ela disse, ele sabe quem você é. Ele passou e eu congelei sem conseguir dizer nada. Mas quando Kobe infelizmente faleceu, ninguém ficou mais devastado do que Henry. Por isso ele o homenageou com um terno personalizado.
Ele encomendou uma corrente com o logo do Kobe em ouro, envolto por uma cobra prateada de olhos vermelhos, referência ao apelido Black Mamba. A peça inteira é coberta de diamantes e custou 85 mil dólares. Mas o carro de outro jogador da National Football League, que custou 90 mil dólares, pegou fogo literalmente. As coisas nem sempre foram agitadas para Leonard Fournette, que sempre curtiu carros caros sem dificuldades. Especialmente esse carro, que tinha rodas vermelhas personalizadas, interior combinando e era potente. Durango SRT Hellcats, como o dele, atingem 290 km por hora e estão entre os SUVs mais rápidos do mundo. Mas isso se tornou um problema porque um dia, quando Fournette estava acelerando esse carro na rodovia, o veículo pegou fogo do nada. A cena foi caótica, a rodovia foi fechada e pessoas por toda a parte tentavam apagar o fogo. O motor superaqueceu e queimou o carro até as cinzas. Felizmente, Fournette ficou bem e relatou tudo à polícia, mas seu carro de 90 mil dólares foi destruído. Caramba, mas agora que chegamos a 100 mil dólares, tudo bem. Outro jogador comprou um item mais caro porque veio direto de um filme. Os olhos vermelhos do Exterminador motivaram a compra mais cara de Will Anderson. Porque ele tem um pendão enorme com diamantes, metade com o rosto do Exterminador e metade com seu sobrenome. Como o olho vermelho é um rubi brilhante, Will certamente usará a corrente na noite do draft. Ele brilhava muito quando foi escolhido, caramba. E a corrente não foi a única notícia. Porque ele colocou uma grade de Terminator combinando, com pedras rosas. O estilo da boca dele é insano. Mas as peças dele não eram caras só pelo brilho que o joalheiro deu. Essa é uma das minhas peças favoritas. Elas custam cerca de 100 mil, mas outro jogador gastou ainda mais em algo que o faz ganhar milhões. Porque depois que jogadores da National Football League viralizaram por receberem seus contratos em Bitcoin, Ronnie Stanley disse: "Eu só quero o dinheiro, dane-se a fama e todo o resto dessa merda." Investiria em Bitcoin pelo potencial de valorização. É impossível atribuir um valor a algo assim porque não sabemos que situações podem acontecer dentro da sociedade. Isso pode aumentar esse valor ou pode diminuir o valor. Então, há muito potencial de crescimento e acho que é por isso que estou de acordo com isso. Investir uma boa quantia nisso e observar o resultado. E colocar uma boa quantia de dinheiro foi realmente inteligente, o que eu já sabia. E eu estava dizendo para todo mundo que eles deveriam fazer isso. Pelo menos Ronnie ouviu, pois desde que investiu anos atrás, o Bitcoin disparou e alcançou recordes históricos. Especialistas preveem que o Bitcoin valerá mais de $1 milhão em 10 anos. O investimento dele vai torná-lo milionário, mesmo que tenha custado quanto inicialmente? Bitcoin, 150 mil. Tudo certo, mas 150 mil é menos que Jimmy Graham, que gastou mais e comprou algo usado para a guerra. Venha voar comigo, se duvida. Jimmy está sempre voando por aí na sua obra-prima, porque possui metralhadoras carregadas, resiste a lançadores de foguetes e voa a mais de 240 km. É por isso que ele está sempre postando sobre isso, e até pousando seu helicóptero no meio do oceano. Quero dizer, esse negócio está insano agora. Achei que só podia pilotar esses após 11 eliminações seguidas no COD. Jimmy conseguiu seu Rui após ele ser usado na Guerra do Vietnã, pagando 200 mil. No preço mais alto, 5 jogadores da National Football League disputaram quem customizava o Lambo mais insano. O primeiro foi Laramie Tunsil, e o Lambo dele não é só um carro, é literalmente um animal. Embora tenha escolhido o preto e não mudado, o interior é metade roxo e metade com design de guepardo. Camurça roxa personalizada no carpete semelhante à carne. Isso me lembra os anos 70, tipo aquele roxo de cafetão com o guepardo. É insano. Eu tento ser criativo por dentro e apenas mostrar rostos por fora. Mas admitir que parecia básico por fora é o motivo pelo qual essa competição de Lambo está só começando. Cara, Trey Turner elevou o nível ao personalizar completamente o seu Lambo. O Urus não era só verde-limão, tinha interior bege, deixando o Trey animado ao recebê-lo. Vai ser insano. Claro, eu vejo, mano. O carro chama a atenção igual uma bola de tênis, mas aquele Lambo não era mais insano do que um que parece que deveria estar numa joalheria. Porque Mohamed Sanu transformou totalmente seu Urus preto comum. Desde um interior vermelho personalizado até o exterior inteiro envelopado em vermelho sangue para combinar, ele ainda está com as rodas de ouro 4G mais insanas que eu já vi. Mesmo chegando aos jogos com seu Urus estilo Homem de Ferro, não é mais insano que o carneiro de CE e Tupá. Lambi. Começou com cinza escuro, laranja e um kit de carroceria personalizado, mas logo seu Urus deixou de ser chamativo bastante. Como gosta de roupas de grife, ele revestiu todo o interior com material da Hermès.
Ele instalou um sistema de som com suas iniciais e depois personalizou seu Urus com fibra de carbono laranja e rodas de 2 tons. Mesmo ostentando esse carro, a coroa de Urus mais insano ainda é do Odell Beckham. O Urus personalizado do Odell tinha rodas azuis, interior de camurça combinando e estrelas. No teto, ele colocou um sistema de som com luzes do seu logo que projetam o Baby Yoda iluminando todo o carro por baixo. O carro branco e azul do Odell combinava com o uniforme e as cores dos Rams, tornando-o mais personalizado da National Football League. Por isso, ele certamente venceu a competição. O carro dele custou 230 mil, mas a compra do Dak Prescott foi ainda mais cara. Ele só comprou pois quase não tinha onde morar. Cresci em trailer parks, sou assim hoje. Dak cresceu e viveu em trailer parks decadentes como esse. Ele também cresceu em motéis baratos, porque morava com a mãe solteira, que criava 3 filhos. E às vezes minha mãe não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, mas conseguia uns $40 para alugar um quarto de motel. E é louco porque eu e meu irmão conversamos sobre isso o tempo todo. Só de pensar que a maioria das pessoas ficaria chateada, a maioria das pessoas ficaria brava, a gente via isso como férias, um momento para nadar e sair de casa. Vamos dar um jeito porque temos nossa mãe, confiamos nela e estamos juntos. Não importa o que aconteça. Cresci em um parque de trailers, isso faz parte de mim. Não sei como descrever isso além de dizer que é quem sou. É por isso que ajo assim e vejo o lado bom das pessoas. Era pobreza, de certa forma, mas com uma mãe como a minha, não via como luta, só como um modo de viver. Eu tinha orgulho de onde eu morava e tenho muito orgulho de onde moro agora. Se eu não tivesse morado lá e convivido com aquelas pessoas, eu não seria a pessoa que sou hoje. Mesmo assim, Dak admitiu que viver na pobreza fez dele a pessoa que ele é hoje. Assim que entrou para a National Football League, ele comprou coisas para sempre lembrar de onde veio. Primeiro, ele tatuou na perna a placa do parque de trailers onde cresceu, Pine Creek States. Depois Dak comprou isso. A Ferrari conversível branca dele não era só rápida ou chamativa, tinha rodas pretas e interior vermelho. Então, é claro que os fãs estão sempre filmando o carro em público, mas o detalhe favorito do Dak em todo o carro é a placa dele. Está escrito Single Wide, exatamente o tipo de trailer em que ele cresceu, só para ele nunca esquecer de onde veio. O carro não tinha preço, mesmo tendo custado 280 mil, mas outro jogador gastou ainda mais só para cuidar do próprio visual. No Instagram de Mario Edwards dá pra ver que ele adora se olhar no espelho. O cara pediu ao joalheiro que imprimisse em 3D uma miniatura da sua cabeça e passou 6 semanas criando esse pingente insano. A corrente, faixa de cabeça e pele do Mario são de ouro, cabelo, olhos, brinco e número da camisa de diamante. A corrente do Mario era detalhada e tinha a tatuagem do rosto dele. Ele, claro, ostentou ao se olhar no espelho, porque se valorizar custa 300 mil. A compra de outro jogador foi tão cara que ele acabou sendo alvo de criminosos. A situação assustadora fez Thomas Davis, em seu carro mais insano, aparecer em todos os noticiários. Seu McLaren preto era comum no início, mas após o envelopamento chamativo e rodas pretas, passou a se destacar por onde ia. Todos os fãs conheciam e filmavam o carro, até que chegou uma noite. Alguns criminosos não eram fãs, só rastrearam sua casa para cometer um crime. Invadiram a garagem dele, roubaram o McLaren, deram uma volta e destruíram o carro. Assim, o McLaren de Thomas, que custou 320 mil dólares, nunca mais foi o mesmo. Mas pelo menos ele só perdeu esse carro porque o que outro jogador dirige não era apenas mais caro. É inspirado em um rapper que perdeu a vida. Saiu a notícia da morte de Nipsey Hussle, que foi lamentada mundialmente, e ninguém ficou indiferente. Mais do que Deshaun, eles eram melhores amigos há anos e estavam sempre juntos, então Deshaun teve que homenageá-lo de todas as formas possíveis. Usava chuteiras especiais nos jogos, compartilhava histórias usando correntes de diamante com o nome de Nipsey e chegou a personalizar um Rolls Royce Cullinan preto, algo ainda mais caro. O carro tinha Nipsey em todo lugar, rodas, emblema duplo R e interior na cor favorita dele, além do rosto de Nipsey iluminado embaixo do veículo. Então Deshaun teve que fazer uma postagem mostrando o carrão para o seu parceiro, porque ele o homenageou com algo que custou 350 mil. Outro jogador comprou algo mais caro só por ser gordo. Mekhi Becton sempre foi um cara grande, até mesmo no ensino médio. É por isso que quando ele foi selecionado, o tamanho dele foi comentado mais do que a habilidade dele. Por que ele é tão grande? A mãe dele é cozinheira especializada em soul food, e Mekhi seguiu a mesma especialidade. O cara usou uma camisa pra zoar os haters dele que tinha as frases deles estampadas por toda parte. Chamava de fora de forma, preguiçoso, gordo e propenso a lesões, tudo girando em torno de grande decepção agora.
Suar muito naquela camisa não ajudou, mas ele usou a situação para criar seu próprio apelido. Big Ticket virou não só o nome dele nas redes, e até a National Football League usa. Me diverti muito assistindo ao Big Ticket. Mackay recebeu um grande ingresso dourado com diamante, com seu apelido na frente. Por isso ele sorri enquanto brilha, já que algo tão grande faz com que sempre seja filmado. Mance chega a ser questionado sobre essa corrente em entrevistas. É uma joia interessante. Sou conhecido como Beat Ticket, ou tenho uma peça Beat Ticket. E sinceramente nem me surpreende que isso tenha custado 400 mil para ele. Mas e se eu te dissesse? Estrelas como Antonio Brown, Jalen Ramsey e Tom Brady gastam ainda mais em alguns dos relógios mais insanos da história da National Football League, começando por Antonio Brown. O relógio dele realmente toca música. Nunca ouvi falar de algo assim, mas é a música tema de um dos maiores gangsters da história do cinema, o Poderoso Chefão. Ele inspirou esse relógio a ter uma miniatura de si, um piano de diamante e diamantes girando constantemente. Então, é claro, Antônio colocou isso para ostentar seu relógio Jacó & Co. No valor de 420 mil colocou o mesmo. Ainda assim é mais barato que o relógio usado por Jalen Ramsey. Jalen estava animado porque conseguiu um relógio que não quer tirar do pulso. Eu já consegui tudo e não pretendo tirar. Não poderia estar mais feliz. O relógio Big Black Clock do cara, ou seja, o grande relógio preto dele, tem mostrador esqueleto, deixando-o quase todo transparente. E você sabe que é caro quando a caixa parece um verdadeiro baú do tesouro. Agora, Jalen não mostrou seu Richard Mille apenas por ser um dos 50 no mundo, mas também pelo valor de 550 mil. Mas Tom Brady não só possui o relógio mais caro já comprado por um jogador da National Football League, como também um dos mais raros do mundo. Brady adquiriu este raro Audemars Piguet de prata e o personalizou com diamantes ao redor do mostrador. Foi feito especialmente para ele, com seu nome e o número 7 gravados, representando seus Super Bowls. Mesmo após viralizar com esse relógio no rosto da Netflix, ninguém ousou zoar seu cento e um Audemars Piguet de 600 mil dólares, mas o que os jogadores usam no pulso não é tão caro quanto a corrente. Odell Beckham usou só para ostentar em um dos maiores desfiles de moda do mundo. Viu como Odell sempre aparece em desfiles de moda icônicos como o Met Gala, usando uns looks bem feios? Isso não mudou no evento recente. Apesar do look verde de camurça lembrar Robin Hood, foram as joias do Odell que chamaram a atenção. Então, quando você ouviu o glamour dourado como tema, o que veio à sua cabeça? Achei que talvez precisasse pôr até 4 correntes. Uma das 4 correntes citadas por ele foi realmente mencionada. Além disso, as joias dele criaram uma peça com 2 kg de ouro e mais de 200 diamantes. A corrente de elas do Odell é insana e não fez só ele brilhar na televisão. Ela custou a ele 650 mil dólares, mas outro jogador foi ainda mais caro. Ela tem armas do exército, só quero saber com quem o Amari Cooper tá brigando. Por que você quer um carro com pneus blindados? É tão escuro que pode se misturar com a noite e tem equipamentos especiais, como máscaras de gás, que nenhum rapper famoso conseguiria acreditar. Vidro à prova de balas, eles classificam como C7, é uma bala de grande calibre, eles colocam aço nas portas laterais, adicionam coisas legais como cortina de fumaça, sério. Sim, ele tem sua cortina de fumaça, sim, ele tem. Isso é irado, maçanetas elétricas, de jeito nenhum você tem visão noturna. Eles têm um escudo sob o piso para bombas. Sim, senhor, isso é outro nível. 2 Correntes ficou impressionado com o caminhão militar de trem do Amari, que não serve apenas para guerras. Ele foi o primeiro do mundo a ter um. Porque eles custam 700 mil, o que ainda é mais barato do que a casa do Max Crosby, que está ajudando ele a ficar ainda mais rico. O dinheiro não para de entrar desde que Max comprou sua primeira casa. Entra aí, camarada. Quadro enorme dele na sala, cozinha cheia de comida pronta e sala de jogos. Com luzes de LED no cinema em casa, Max esconde segredos no closet, sapatos de grife, vários tênis Nike e alguns personalizados. Além disso, há uma piscina externa com cesta de basquete. Max não imaginava que comprar essa casa lhe daria lucro. Depois que ele comprou há alguns anos por 480 mil, ela já vale quase 750 mil, e só está ficando mais valiosa. Mas mesmo assim, não é tão caro quanto o segredo de 1 milhão sobre o corpo de outra lenda da National Football League. Russell Wilson não tem esse físico porque come fast food ou bebe como eu. É porque ele não só levanta peso, treina boxe, quica bolas e está sempre malhando em casa. Russ tem um chefe particular e vive em dietas estranhas. Eu estou fazendo uma coisa agora, um desafio de 10 dias, só pra mim mesmo.
Eu estou sem laticínios, sem glúten, sabe? Sem carne vermelha agora, nessa coisa toda. O único motivo dele treinar e comer assim é não desperdiçar o dinheiro que gasta com o próprio corpo. Tem uma equipe inteira de performance nisso, um grupo todo. Eu tenho um treinador em tempo integral que viaja comigo pra todo lugar. Eu tenho um personal trainer em tempo integral, tenho uma pessoa de mobilidade em tempo integral, que garante que eu esteja me movimentando do jeito certo e tudo mais. Eu tenho um massagista em tempo integral, recebo tratamento todos os dias, tenho 2 chefes, então temos uma equipe completa de desempenho. Você tem a câmara hiperbárica? Tenho tudo, inclusive 2 câmaras hiperbáricas e todos os brinquedos. Parece que, LeBron, você foi totalmente LeBron com a gente. Ah, sim, já faço isso há uns 5 anos, 6 anos agora. Relaxa, cara, você não é como o LeBron James, mesmo gastando 1 milhão por ano. Mas Travis Kelce gastou ainda mais em algo que está destruindo o planeta agora. Pelo menos foi isso que os fãs começaram a dizer depois que Kelce começou a namorar Napoleão Dynamite. Ou seja lá o que foi isso, Taylor Swift idiota. Desde então, Kelce tem sido visto desembarcando. Jatos com 10 assentos TVs, Field Flix e velocidade de até 700 milhas por hora. Prepare-se, bebê, será uma viagem inesquecível. Kelce voou horas de Kansas City só para estar onde Taylor está. Ele voou para lugares como Buenos Aires, Sydney, Austrália, Singapura e muitos outros, só para aparecer nos shows dela. Depois disso, eles passaram a viajar bastante, como quando foram vistos nas Bahamas. Então você pensaria que estar de férias com a namorada e até dançar no palco nos shows dela seria manchete por motivos fofos. Os fãs notaram o quanto os dois viajam de avião e perceberam algo assustador. Além dos voos particulares de Kelce custarem até $300 mil cada, ficou claro que jatos privados liberam grandes quantidades de dióxido de carbono, um gás tóxico e prejudicial. Depois que Taylor liderou a lista por usar seu jato mais que outras celebridades, fãs a criticaram pelo fato de uma única viagem de seu jato emitir mais carbono que um carro durante toda a vida. Ao todo, o jato dela já emitiu mais de 8 mil toneladas de dióxido de carbono. 2, o que explica por que seus voos parecem os de uma criança. Rabiscou todo o mapa com giz de cera por causa desses jatos. Surgiram manchetes dizendo que o amor deles está na verdade destruindo o planeta. Por isso, ativistas climáticos invadiram o aeroporto para vandalizar o jato. O alvo é, entre todas as pessoas, Taylor Swift. Apesar disso, Kelce segue voando. Até agora, os voos de jato particular para a Swift já lhe custaram 12 milhões. Mas o carro de Tom Brady não só custa mais. Ele fez com que ele comprasse uma casa nova. O cara ficou empolgado na casa nova porque o Brady conseguiu isso. Após a Aston Martin lançar um supercarro de fibra de carbono branca, portas borboleta e pinças de freio de prata que ele adorava. O carro não só tinha um visual agressivo e foi colocado em videogames, mas não foi à toa. Este Aston Martin tem 1000 cavalos, alcançando 200 com facilidade. Quando Brady viu, só conseguiu dizer, vou precisar de uma garagem maior. Logo depois, surgiram manchetes sobre Brady comprando uma das maiores mansões de Tampa Bay. Mas ele não comprou uma casa na praia só para se molhar, nem instalou cinema só para ver filmes de futebol, embora faça isso também. Se até o Brady é fã, por que você ainda não se inscreveu? Já falei antes, se inscreve logo. A casa dele tem 2 garagens para o Aston Martin de 1,3 milhão, mas isso não se compara ao condomínio de Ja'Marr Chase com 4 andares. Acabei de sair do elevador, olha só a vista dele. Ja'Marr ficou empolgado ao encontrar o lugar dos sonhos após horas procurando por uma casa na cidade. Ele achou esse condomínio com um primeiro andar e cozinha grande, mesmo sem saber cozinhar. Onde você vai pôr o seu? Eu só vou... Você sabe quebrar um ovo, mano? O segundo andar tem um chuveiro enorme, um quarto com vista para a cidade e um closet. Com todo esse estilo dele, ou como chamar essas roupas. No terceiro andar, traga seus próprios animais de estimação. Aquário, parece irreal. Então, finalmente, ele podia pegar o elevador até a sua parte favorita. Olha essa vista, dá pra ver toda a cidade daqui. Amo acordar e sair pra ver isso diariamente. Você pode ver o rio daqui, eu até vejo o estádio daqui também, então isso é perfeito. Esse é um lugar perfeito, você sabe do que estou falando. Para ele, esse era o lugar ideal e eu espero que sim, pois há muito espaço. Custou 1,6 milhão para Ja'Marr, mas Drew Brees gastou quase 1 milhão a mais em um carro recordista mundial. Agora tudo bem, você provavelmente pensa que um cara branco como Drew sempre dirigiria algo assim. Mance viralizou ao comprar um supercarro conversível de 2 cores. O cara é de verdade andando por aí em algo que eu achava que só dava pra personalizar no Forza, Bugatti. Os Bayrons como o dele têm o maior motor do mundo, permitindo que decole mais rápido que um caça. Ele quebrou o recorde de carro legalizado mais rápido do mundo ao atingir 267 milhas por hora.
Caramba, por isso só fizeram 92 e o Blue Got do Bri custou 2,5 milhões para ele. E se eu te dissesse, Odell Beckham gastou mais que o dobro em uma mansão com shopping próprio? O pessoal comentava sobre o que o Odell tem em casa e nem falo da garagem para 3 carros. A mansão dele possui piscina nos fundos e um celeiro convertido em academia. Por dentro, ele tem um corredor cheio de camisas autografadas que leva até um cinema particular. O cara tem um bar esportivo personalizado e uma sala de jogos onde sempre joga Warzone. Ele caiu. Ah, ele caiu. Nem é um lugar tão bom pra jogar COD. O que deixa a casa dele cara é só o closet onde ele sempre fica. Ele basicamente transformou a casa dele em um mini shopping, porque tem roupa pra todo lado e, sinceramente, mais tênis do que uma loja de calçados. Esse lugar é o sonho de qualquer fã de tênis, mas pelo menos o 3,6 milhões, só custou 3,6 milhões. Porque a compra do Patrick Mahomes não foi só lendária, ela mudou um estádio de futebol americano pra sempre. Mahomes era praticamente um deus na faculdade dele, a Texas Tech, então eles o homenagearam com uniformes especiais temáticos do Mahomes, que tinham o logo dele. E quando o Mahomes soube que eles queriam melhorar o estádio, ele realmente se envolveu para ajudar a desenhar as projeções, o que acabou fazendo o estádio passar de assim para assim. O cara ajudou a criar uma endzone nova, com camarotes e telões enormes. O estádio recebeu nova iluminação, transformando os jogos de futebol americano em festas Rive. Mahomes ainda colocou seu logo bem no centro do campo. Agora, é claro, o Mahomes ficou empolgado quando finalmente viu as melhorias, e eu espero que sim, já que ele doou 5 milhões só para isso acontecer. Ei, Brittany, isso mesmo, incrível, isso é incrível, tá tudo lindo. Outra lenda da National Football League gastou ainda mais só para viver em um parque aquático. Warren Sapp realmente gosta de nadar pelado. Não, quero dizer, nadar gordo mesmo. Olha ele. Por isso o cara tem uma mansão na água que não é insana só por fora. Por dentro, há uma cozinha espaçosa para 4 famílias, uma adega tipo biblioteca e uma sala exclusiva para esportes. Fica ao lado do cinema particular dele. Prefiro ficar aqui porque posso assistir filmes e relaxar. E se ele tá assistindo nossos vídeos e já se inscreveu, e você não, o que você tá fazendo, cara? Preciso pagar as contas, então se inscreve? Mas enfim, o lugar favorito de todo mundo na casa é algo que eu nem sabia que era possível, com um escorregador feito sob medida e até um rio lento. Esse lugar fica insano à noite também, e sinceramente meio que me fez perceber que eu quero um parque aquático na minha casa, igual ao dele. Percebi que sou muito pobre, isso nunca vai acontecer porque custou 6 milhões pro gordão. Mas a casa ainda mais cara do Tyreek Hill quase custou a vida dele. As coisas nem sempre foram assustadoras para a família do Tyreek. No início, ele sentia muito orgulho da nova casa. Garagem com carros clássicos, salas de sinuca e fliperamas. Ele estava animado guiando todos pelo quintal, que tinha 2 casas de hóspedes e um tanque de mergulho na quadra de basquete. Todo mundo sabe que eu amo basquete, é onde eu realmente deveria estar, jogando contra Brown, Tyree e West Brooklyn. Mas quando o Tyreek estava quase terminando de se mudar completamente, tudo veio abaixo. Tem fogo! Eu não sei o que fazer! Preciso de ajuda! Essa é a água aí dentro? Não, preciso que você tire todo mundo pra fora, preciso que vocês fiquem em segurança. A esposa dele entrou em pânico e ligou para o 911 enquanto o Tyreek tirava a família de casa. Parece que o filho deles brincou com um isqueiro, causando incêndio em parte da casa e espalhando fumaça pela vizinhança. Felizmente, Tyreek saiu em segurança, mas sua mansão de 7 milhões foi totalmente destruída. Mas e se eu te dissesse Aaron Rodgers? Carro do mundo? Isso não é só longo e preto. O que você acabou de dizer? Rodas lembram estrelas ninja, e o interior é um dos mais insanos que já vi. Mas não é só fibra de carbono e vermelho que tornam o interior luxuoso. O Maybach do Rodgers tem bancos de corrida, cintos especiais e capacetes porque pode passar de 320 km/h, sendo o único no mundo. Jay-Z provavelmente pediu o carro do Rodgers para seu videoclipe. Comprar esse carro custaria 8 milhões, ainda mais barato que um jogador adquirir a maior mansão da história de um estado. Veja, Deon só pode dar essas voltas porque ele tem mais de 100 acres de terra e... olha só o tamanho da mansão dele. Minha garagem no Grand Theft Auto é muito menor que a dele na vida real. Coleciona brinquedos antigos.
A casa dele possui sala de exercícios com mini telões, pista de boliche, piscina coberta, além da maior cozinha, cama e quadra de basquete coberta de Dayon. Sinceramente, é a maior que já vi. Ter um cinema em casa e ser a lenda da National Football League mais rápida a assistir aos novos vídeos do Fieldflix não são os únicos recordes dele. A casa do Dayon também é a maior da história do Texas e custou para ele 13 milhões. Mas Patrick Mahomes não só tem o carro mais caro da National Football League, isso pode torná-lo bilionário. Tudo isso porque Mahomes investiu em sua própria equipe de Fórmula 1. Os carros dele, como aqueles, inspiraram Mahomes a aparecer em corridas onde ele não só aprendeu sobre como se tornar um piloto, mas também teve que acelerar em um carro de corrida de verdade. Isso é insano demais, cara, mano. Isso foi insano. Após viver tudo isso, Mahomes se viciou e postou fotos com o carro oficial do time. Mahomes, ao investir mais de 200 milhões na F1, contribuiu para que as receitas do esporte crescessem quase 50% em um ano. A equipe de corrida dele, que pilota um carro de 15 milhões, pode rapidamente transformar seu investimento em bilhões. Mesmo algo tão insano vale milhões a menos que o que essa próxima lenda tem. Eu sou o tenente, pode entrar, deixa eu te mostrar tudo. A casa de LaDainian Tomlinson tem bar esportivo próprio, 6 TVs e lembranças autografadas de seus running backs favoritos. Ele também conta com sala de simulador de golfe e um espaço para charutos, só com itens caros. Veja, não tem nenhum rapper aqui, nenhum rapper nisso. Isso significa que é de verdade. Por fora é onde a casa realmente fica cara, porque ela não só tem decorações do filme Scarface. Isso me lembra o filme Scarface. Era esse tipo de festa que ele fazia em casa. Tem uma cozinha ao ar livre, uma piscina enorme com um rio lento. Mesmo que a casa dele valha 20 milhões, todos sabem como sou fissurado por uma garagem cheia de supercarros. Eu adoro isso. Ainda assim, Aaron Rodgers gastou mais para morar em uma das praias mais famosas de Malibu, Califórnia. A casa do Rodgers fica no alto de uma colina e não só tem muitos cômodos para relaxar, mas também oferece vistas incríveis por causa das varandas por toda parte. Mesmo com tudo isso e uma bela piscina, ao olhar para a casa, você deve se perguntar: por que essa casa pequena é tão cara? Bem, a casa dá ao Rodgers acesso privado à Praia El Sol, uma das praias mais famosas e caras para se viver no mundo. Então é exatamente por isso que a casa dele, 28 milhões... Morar em uma mansão na praia não é mais caro que um jogador morar em um castelo na montanha. Castor, ou melhor, Clay Matthews, comprou sua casa nas montanhas de Calabasas. Isso não tem só as melhores vistas que eu já vi, cara. Ele tem uma quadra de basquete ao lado de uma piscina incrível no castelo do Clay. É ainda mais insano, pois tem sala de jogos e escritório com aquário de 800 galões. O cara ainda tem uma enorme adega e um closet tão grande que nem dá pra chamar de walk-in. É quase um running closet. Claro que um lugar tão insano não poderia faltar uma garagem subterrânea para 10 carros com carregadores de Tesla. Mas quando você pensava que um castelo de 30 milhões era o bem mais caro de um jogador da National Football League, a coroa de maior de todos os tempos e maior gasto da história da National Football League vai para Tom Brady, que gastou mais de 300 milhões. Ter times da National Football League já não é novidade para Tom Brady. Ele faz isso há décadas, mas eventualmente possuir times assim ficou entediante para ele. Então começaram a circular rumores de que ele estava interessado em se tornar coproprietário dos Raiders. Por quê? Bem, só de olhar para esse gráfico mostrando o valor do time disparando ao longo dos anos, dá para entender por que ele quis entrar. Então, eventualmente, centenas de artigos começaram a sair confirmando que Tom Brady havia sido aprovado para se tornar um acionista minoritário dos Raiders. E se você é como eu e está se perguntando o que diabos esse cargo significa, deixa eu passar para esse cabeçudo feio aqui explicar. Queríamos chegar a esse ponto antes de começar. Bem, o que eu ia dizer é que trocamos Devontae Adams por Tom Brady, então isso é uma vantagem enorme, enorme. Sabe? Apesar de Tom não jogar, acho que pode ajudar a escolher e treinar um quarterback futuramente. Tudo certo, irmão. Ainda não entendo do que ele fala. Só sei que é a compra mais cara já feita por um jogador da National Football League, custando ao Brady mais de 300 milhões.